Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém. Você pode se assentar. A gente vem pregando em uma sequência sobre o poder da comunicação, correto? E a gente tem falado ao longo desses últimos domingos sobre diversos fatores conectados com essa questão da comunicação. O que falamos, o que ouvimos, como falamos, a maturidade necessária para falar. Falamos de uma criança que sabe o que quer dizer, mas não sabe como expressar. E a gente, como crente, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprendendo a linguagem do reino de Deus à medida em que a gente vai amadurecendo na fé. E a gente, às vezes, esquece que, por conta do ambiente no qual nós estamos inseridos, a nossa fala, ela é influenciada pelo meio. E não há dúvidas disso quando a gente, de forma especial, olha para um exemplo no Antigo Testamento, quando Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o lugar onde ele estava influenciava a sua fala. E no Novo Testamento nós podemos utilizar como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo nos seus últimos momentos, quando ele já alerta Pedro sobre o que iria acontecer com ele. E Pedro diz: eu não conheço ele. E alguém disse: a sua fala denuncia. Ou seja, com quem você anda, com quem você conversa, o ambiente no qual você está inserido, determina qual vai ser a nossa comunicação. E a gente pode falar de instituições humanas. Quem trabalha em banco fala a linguagem de banco, quem trabalha em salão de beleza fala na linguagem de salão de beleza, e até se utiliza das terminologias do seu meio, do seu ambiente técnico, para abordar outras áreas. E aí quem é pentecostal fala de um jeito, quem é tradicional fala de outro, e até a forma como a gente leva o evangelho à frente é com base naquilo que a gente chama de experiência própria dentro do reino de Deus. Mas é meio complexo, porque no reino de Deus a gente tem todo tipo de gente. Espero que vocês orem por mim nos próximos minutos. Porque a gente fala com muita gente, a gente ouve muita gente, e a gente, talvez de forma imperceptível, desde que seja crente, a gente está conversando, fala a mesma língua, e não é bem assim. A gente muitas vezes fala as mesmas coisas, só que o espírito por trás do que a gente fala é outro. E a igreja peca no discernimento dos nossos dias. A gente sabe o que é falar em línguas, mas não sabe o que é discernir espíritos. Então, desde que alguém esteja falando uma língua que eu não conheço, é de Deus. Então, a gente está falando sobre comunicação. E a comunicação do crente, a comunicação espiritual, ela envolve falar de Deus. Semana passada nós falamos sobre o texto de Pedro, em que nós fomos chamados, eleitos, comprados, a fim de proclamarmos as virtudes ou os louvores daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, uma vez que fomos tocados pelo poder do evangelho, nós temos uma mensagem que deve ser corroborada com nossa atitude, nosso estilo de vida, e a gente muitas vezes coloca acima do poder e da eficácia do evangelho a linguagem do ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, falar de protocolo COGIC para um não crente não vai funcionar.
Então, falar de questões técnicas do nosso ministério não prega para ninguém, não salva ninguém. A pregação do Evangelho ela precisa ser acompanhada de um testemunho individual. Se não existir, a gente está só levando instituição para as pessoas. E por mais que eu seja fã de instituição, e eu acredito que seja fã da instituição da qual eu faço parte, porque se eu não fosse fã, não estaria nela, acima dessa instituição há um organismo, há um corpo, há um propósito e uma missão muito maior. E alguns de nós, por não entender isso, é meia boca na instituição e meia boca no organismo. E Jesus está conversando com os seus discípulos aqui depois de passar com eles muitas coisas e demonstrar para eles muitas coisas. E, obviamente, isso acontece depois da sua ressurreição, porque a Bíblia aqui diz no versículo 14 que finalmente apareceu aos 11. Finalmente, porque anteriormente do finalmente, ele se apresentou a outras pessoas. E aqui a Bíblia está dizendo que enquanto eles estavam à mesa, Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza do coração deles, não no Evangelho, não na própria mensagem de Jesus Cristo, mas porque eles não creram em outros que disseram que ele havia ressuscitado. Ou seja, muitas vezes a gente fica tão condicionado à forma e o meio através do qual que a gente recebe uma mensagem, que se a mesma mensagem vier por outra pessoa, a gente cancela a mensagem. Porque parece que quem é o outro para trazer essa mesma mensagem? Isso eu deveria ouvir de uma pessoa mais bem posicionada. Por que não foi o pastor que me deu esse recado? E aí a gente começa a trabalhar com um estigma humanizado e a gente simplesmente cancela mensageiros, porque a mensagem não veio como a gente gostaria. Olha só, Jesus precisou lançar no rosto dos seus discípulos incredulidade e dureza de coração. Por quê? Porque eles não creram nos mensageiros. Porque a mesma mensagem ele já havia preparado esses rapazes antes. Olha, eu vou, é importante que o Filho do Homem padeça na mão dos sacerdotes, dos religiosos. Mas ele volta. Só que quando tudo acontece, fica difícil para eles ouvir de uma Maria. Ele não estava lá, não. Fica difícil ouvir de uma mulher, e é por isso que, historicamente, não tem como a gente ficar refutando a mensagem do Evangelho, porque, de acordo com a lei, por conta da época, não se acreditava na mensagem que uma mulher pregava. Então, por que Deus vai permitir pegar a mensagem de uma mulher, ela ser a primeira a anunciar aos seus próprios discípulos que ele ressuscitou? Deus está fazendo o oposto, o contrário, porque se ele realmente quisesse provar que ele ressuscitou, ele teria colocado um homem, mas ele colocou uma mulher. Então você tem aqui a obra de Deus manifestada através da vida de uma mulher, não somente através da vinda do Messias para o mundo, através do ventre de Maria, mas quando ele sai de um outro ventre. Quando ele sai da sepultura, também é uma mulher que não o encontra lá, e recebe a missão: diga aos meus discípulos e para Pedro que eu irei adiante deles, encontrarei com eles na Galileia. Então Jesus ele está chateado porque eles não creram nos que o já tinham visto ressuscitado. Ele está falando, como é possível, se eu alertei vocês antes que seria assim, e agora outras pessoas já me viram, outras pessoas já não encontraram o meu corpo na sepultura, mas vocês estão colocando um ponto de interrogação ou de dúvida na mensagem deles. Mas mesmo assim, Jesus fala para eles que eles têm uma missão a partir de agora de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Veja só, Jesus ele não esconde a sua indignação, mas também ele não cancela os meninos. Ele não esconde a indignação deles serem incrédulos em relação ao testemunho de outros, mas ele também não cancela a missão que ele vinha preparando aqueles rapazes para ela. Então o que ele diz? Olha, não gostei do fato de vocês não crerem nas pessoas que já me viram, mas vocês estão me vendo. Então vocês devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Então, quando a gente fala do poder da comunicação, a gente tem a comunicação
entre nós, horizontal, a gente tem a comunicação entre nós e Deus através da oração e da adoração, mas nós recebemos uma missão, e essa missão é de levar também uma mensagem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Olha para o vizinho aí, diga para ele: aí, você está pregando? Não julga o seu irmão. É só uma pergunta: e aí, você está pregando? Porque nós recebemos uma missão. Quando você começa a trabalhar numa empresa, você recebe uma missão. Talvez a missão requeira que você fale muito, talvez não requeira que você fale. Obviamente, um professor sempre vai ter uma mensagem para levar adiante, diferente de um mecânico que leva a mensagem de outra forma. Mas quando nós falamos do evangelho, a gente tem que parar com esse estilo de vida de dizer, com a boca cheia: eu sou evangélico, mas não sei levar boa nova para ninguém. Ser evangélico é só mais uma etiqueta que colocaram na gente. Especialmente se a gente for evangélico de frequentar a igreja. Mas se alguém te perguntar como é que você prega o evangelho para alguém: ô pastor, não é meu chamado. Vamos chamar um evangelista para falar sobre isso. Deus me chamou para cantar. Aí você canta que ele ressurgiu. Aí você canta da vida eterna. Aí quando alguém fala: agora explica a mensagem sem a melodia. Não sei. Então você é um evangélico de igreja. Jesus te ama. Você é um evangélico de igreja, que tem a sua cadeira cativa, que tem um horário específico. Mas se alguém te perguntar como é que eu faço para ser salvo, deixa eu ligar para o pastor. Não me liga. Abra sua Bíblia, vai para o Google. Como é que eu prego o evangelho? Dá um jeito, dá seus pulos. Mas seja um mensageiro que entenda a sua mensagem. É diferente de um pombo-correio. Um pombo-correio leva uma mensagem que ele não sabe ler. Ele não entende o conteúdo da cartinha. E ele não tem como viver aquilo que está escrito. Mas eu preciso, antes de falar da mensagem, viver a mensagem. E eu não posso ser um agente duplo. Eu não posso viver uma mensagem que se opõe àquilo que eu canto. Eu não posso viver uma mensagem que se opõe àquilo que eu prego. Gente, e a gente está vivendo dias difíceis. Ontem eu abri meu Instagram e eu vi uma sequência de lugares diferentes no Brasil de pastores abusadores. E eu falo: mas como é que é possível subir no púlpito, pregar o evangelho e abusar de uma criança? E eu me pergunto: o que acontece com a igreja dos nossos dias? Como é possível descer do púlpito e querer uma mulher que não é sua? Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Então é importante a igreja ser encorajada a pregar o evangelho, mas se a gente não viver o evangelho, nossa mensagem é vã. A gente faz um desserviço à sociedade ao levar um evangelho que a gente não vive. E eu não estou dizendo isso para você porque a coisa mais fácil do mundo é eu viver o evangelho. Não. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, o que Deus tem feito na minha vida. Mas a gente tem que tomar vergonha na cara e parar de ser crente domingueiro, que não tem amor pela palavra, e que não tem amor pelo perdido, e que não está disposto a obedecer o ID. Você não está cansado de ver as mesmas pessoas na igreja domingo após domingo? Você não se cansa de ver as mesmas pessoas e lidar com os mesmos problemas de crente velho? Seria lindo se a gente tivesse um monte de problema de crente novo. O irmão se converteu semana passada e eu encontrei ele na boca de novo. Glória a Deus, vai tirar ele da boca. Mas não, é o mesmo crente velho vivendo as mesmas coisas. Repetindo ciclos. E a igreja está patinando, perdendo tempo, lutando para fazer um crente permanecer crente, pregando as boas novas para quem já tem as boas novas como antiga. Não que o poder das boas novas mude à medida que a gente envelhece enquanto crente,
Porque o evangelho permanece poderoso na vida de quem recebeu Jesus ontem, de quem recebeu Jesus há 30 anos. Mas a prática da pregação do evangelho, como o escritor aos Hebreus diz, é impossível que alguém já tenha sido iniciado, entendido a questão de imposição de mãos e de batismo, tem que entender tudo de novo. Então a igreja perde tempo repregando para os crentes velhos, tentando manter um crente velho na linha. E Jesus está dizendo, vocês devem ir e pregar as boas novas. A palavra evangelho vem do grego e significa boa notícia, evangelion. E essa semana eu preguei aqui na quarta-feira e falei até um pouco disso. Porque evangelion não significa o evangelho de Jesus Cristo. É uma palavra grega que estabelece boas novas. Então, quando eu chego na sua casa, trouxe um bolo de fubá. É boa notícia, se for na minha casa. Mas não se traduz pela mensagem do reino. Então, algumas palavras são palavras gerais e que o evangelho, o grego diz para a gente que ao ouvir essa palavra, a gente associa primariamente com a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Mas existem outros evangelhos, você concorda comigo? Paulo disse assim, se alguém chegar pregando o quê? Um outro evangelho, que seja o quê? Então fala, cancela isso aí. Porque é boa nova, só que não é a boa nova. Então a boa notícia, todos nós queremos ouvir. Chegar no serviço, aumentei seu salário em 20%. Boa notícia, não é? Chegar em casa e ter um milagre, que você saiu de casa e deixou um filho doente e ele está curado. É boa notícia, não é? É boa notícia. Só que a boa notícia do evangelho de Jesus Cristo é justamente a reconciliação do homem com Deus. Nova criatura, recomeçar do zero e ter de Deus a chance de receber sua misericórdia e sua graça. Então essa é a boa notícia. E aí Jesus está dizendo, vocês devem ir por todo o mundo pregando a boa notícia para toda criatura. E aí Jesus não está falando do bolo de fubá, não está falando do aumento de salário, e ele não está falando de um filho curado. Ele está falando, vocês vão levar adiante a mensagem de que eu vim ao mundo, de que eu padeci pelos pecados do homem, de que eu morri, mas ao terceiro dia eu ressurgi, como eu havia dito. Essa é a mensagem do evangelho, que nós precisamos pregar. Mas a mensagem do evangelho dos nossos dias é, vai na igreja que Deus vai mudar a sua vida financeira. E se piorar? Você vai continuar sendo crente por conta da mensagem em si, ou porque a mensagem não funcionou? Seria legal se Jesus prosperasse todo mundo, e todo mundo ao ser crente virasse milionário. Mas nunca foi a promessa dele. E ele já fala assim, pode vir a mim, você está cansado e oprimido, eu vou te dar alívio, mas no mundo tereis aflições. Mas por que ele me dá alívio se eu vou ter aflição no mundo? Então você pode falar, eu estou cansado, não aguento mais, mas o evangelho vai te capacitar a reagir adequadamente aos BOs que é a vida e que o mundo deixa a gente viver. Mas você tem que melhorar. Você não pode ficar no mesmo ciclo como se o evangelho não tivesse causado mudança na sua vida. Você não pode, e é por isso que o meio vai determinar a mensagem. Eu não posso ouvir a mensagem do evangelho, mas frequentar os mesmos lugares. Eu não posso ouvir e tentar viver o evangelho e conversar com as mesmas pessoas a nível de ser influenciado por elas. Pelo contrário, eu preciso me assentar à mesa para mudar o discurso da mesa. Quando você senta na mesa e o discurso permanece o mesmo e você não consegue trazer Jesus para a conversa, ao partir o pão, como ele fazia, nos dando estratégia, porque quando você senta para comer, a gente conversa, alguma coisa está errada com o seu evangelho, não com o evangelho que a sua igreja prega. Então a pergunta é, por que a gente é evangélico? Porque a gente quer ir para a igreja de domingo, e se a gente não for no domingo, a nossa roupa fala assim, ei mano, não era eu hoje, eu estava na escala. No primeiro domingo, sua roupa sabe. A roupa preta fala, é nós, velho. A cinza está dizendo, eu queria ir hoje. A roupa colorida está dizendo, eu quero ir hoje. Mas aí na nossa igreja, não, a gente vai de preto hoje. O preto olha e fala assim, hoje eu estou um nojo, hoje eu vou de preto. Aí quando você não vem, a roupa quer vir.
Ela está habituada. Mas quando o culto de domingo não acontece, qual é o impacto disso na sua vida se você perder um culto? Porque todos nós perdemos culto. Alguns de nós perdem, outros de nós jogam fora, mas todos nós perdemos um culto ou outro. E está tudo bem. Desde que o nosso culto interior, aquilo que a gente oferece para Deus individualmente, esteja em dia. Mas o pior é que alguns de nós nem sentem falta. Não fui hoje, está tudo bem. Porque não tem culto para oferecer nem em casa e nem fora dela. E aí fica complicado. Porque como é que Jesus me diz assim, ide por todo mundo e pregai a boa notícia, sendo que a boa notícia já não me interessa? Sabe o que é levar uma boa notícia? Quem leva uma boa notícia vai empolgado para levar a boa notícia. Quem tem uma boa notícia, fala, eu vou te contar uma coisa, Aziel, segura aí. Aí o Aziel já fica 5, 6, 7, 10 minutos, extasiado, esperando. E aí, cara, você não vai dar a boa notícia, não. Daqui a pouco eu te falo. Mas cadê a nossa empolgação com a mensagem do Evangelho? A gente fica empolgado com conferência. A gente fica empolgado com convidado pregando. A gente fica empolgado com qualquer evento diferente. Mas com o principal evento a gente perdeu a empolgação. E é por isso que não se sustenta. Porque não existe evento, não existe conferência, não existe roupa, não tem tipo de música que sustente a boa nova por muito tempo. Eu posso cantar lindamente para você, se eu pisar no seu dedão, você ainda vai falar um palavrão que você queria falar. Porque você não foi transformado pela mensagem, você não foi transformado pela boa nova, você está só querendo um bom encontro social de cunho religioso. Eu não sabia o que vinha hoje, tá, gente? Hoje é aquele domingo, eu vou contar a real para você, hoje é aquele domingo, depois de uma semana tensa, que eu falo, Deus, o que o senhor vai falar domingo? E aí ele falou o que para mim? Nada. Eu falei, legal. Então a gente vai chegar lá e vai ser o quê? Aí, não foi quando eu cheguei aqui, eu estava na cama ainda. Eu falei, Deus, eu preciso pregar hoje, o que vai ser hoje? Aí ele falou, prega o Evangelho. Aí eu falei, Marcos 16, acho que é um bom lugar para começar, não é não? Aí, dá para continuar falando de comunicação? Ele falou, porque pregar é comunicar. Mas lembre-se que semana passada a gente falou de uma mensagem que não é dita, de uma mensagem que é vivida e que ela não suporta vida dupla. Então, eu inclusive falei na quarta-feira aqui, de que ninguém quer ir num dentista com a boca toda estourada. Espera um sorriso do dentista. Depois que ele sorriu, vem, doutora Camila? Sorriu, opa, legal. Porque a gente cuida da gente primeiro. A nossa mensagem cuida da gente primeiro. A nossa mensagem faz diferença aqui. Aí como eu ofereço um Jesus que transforma para alguém, mas eu não fui transformado ainda? Como é que eu falo e prometo um Jesus que vai te ajudar a segurar as suas explosões quando eu ainda... Como é que eu prego um evangelho e digo que Jesus vai te ajudar a parar de mentir? Aí a pessoa, sério? Legal, começou em você já a obra? Não começou a obra em mim. E eu não quero dizer com isso que às vezes a gente não prega umas mensagens que a gente não estava vivendo. E ontem a gente discutiu isso com os irmãos da diaconia. Não é tudo que eu prego aqui que eu prego porque estou vivendo. É outra real que você precisa segurar, é outra bomba que você tem que viver. Às vezes eu estou pregando para viver. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, enquanto eu prego o Evangelho não me dá poder. Ele é o próprio. Porque o apóstolo Paulo disse isso, porque eu não me envergonho da boa notícia. Vamos mudar, vamos falar de boa notícia. Eu não me envergonho da boa notícia, porque a boa notícia é o quê? É o poder de Deus para salvação
de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego, falando da gente, como gentio. Então tem que haver uma manifestação transformadora do evangelho na minha vida antes de eu pregar a mensagem. Porque senão eu vou passar a vida brigando por um espaço, como eu entro numa empresa e quero crescer. Alguém aí já foi para uma empresa e disse na entrevista, eu quero crescer. Por que você quer trabalhar aqui? Eu quero ser melhor, eu quero trabalhar aqui, eu quero crescer aqui dentro. Beleza. No evangelho é a mesma coisa. Você vem para o evangelho por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero um microfone, porque eu quero ser líder. Eu quero ser obreiro. Começa assim, eu quero ser obreiro. E obreiro é qualquer um que trabalha. Mas ninguém quer ser qualquer um que trabalha. Ninguém quer levar o nome de obreiro. Todo mundo quer ser o diácono, a missionária, a evangelista, o pastor, superintendente, vice-Jesus, quarta pessoa da Trindade. Todo mundo quer um título. Mas quem deveria nos inspirar pegou uma toalha, uma bacia e falou, vamos lá, galera, deixa eu limpar o pé de vocês. A gente não quer lavar pé, mas quer ser obreiro no reino. E tá tipo lá os caras, a mãe deles chega lá em Jesus e fala, dá um lugar especial para o meu menino, deixa um sentar à direita e deixa um sentar à esquerda. E Jesus disse, entre vocês não vai ser assim, porque aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o servo de alguns. Seja o servo de quem? Então você imagina, servir a alguns já é trampo. Imagina ser servo de todos. Imagina olhar para o irmão lá na porta da igreja, na hora que você está entrando, e falar, tá, aqui estou, teu servo. O irmão que você não gosta. O irmão que não veste as roupas que você acha legal. O irmão que não fala bem. Você está disposto a ser servo desse irmão? Ou você é um servo de Jesus? Se eu sou servo de Jesus, eu sirvo ao reino. Beleza, mas Jesus, leia Mateus 25. E ele diz assim, quando você der um copo de água fria para esse aqui, você está dando para mim. Então Jesus está escondido em alguém que você não gosta. Estou pegando pesado, mas não vai durar muito, não. Eu vou acabar cedo. Servir a Jesus é servir a alguém que eu não gosto, no momento que eu não quero e quando não me é conveniente. O evangelho começa aqui dentro. Porque eu sei que teve uma época aqui na Monte, eu peguei essa época, que baixava o frio, a gente ia distribuir cobertor e levar comida. Só que não importa se a Natu está passando frio, o importante é levar comida para quem está lá fora. Espera aí, como é que é esse Jesus que está em você? Consegue ver o de fora, mas não consegue ver o de dentro. Que Jesus é esse que em você é seletivo ao cumprimentar a pessoa. Ah, Jesus amado, me ajuda nesse domingo. Que Jesus é esse que faz um clubinho dentro da church? Que Jesus é esse que discute a questão racial na igreja? Porque nós é a igreja de preto. Gente, eu sou marrom, velho. Eu seria o pior não ter lugar nenhum, porque olha a minha cor. Eu venho de uma mistureba de coisas e sou pastor na Cogic, mas e daí? Eu vou deixar claro para vocês aqui, essa não é uma pauta dessa igreja. Essa não é uma... O que eu faço com o meu brother Barba Vermelha, Tiago? Essa não é uma igreja preta, essa parede. Essa igreja não é uma igreja de preto e nem para preto. Essa é uma igreja para pecador. E se tiver algum, se for branco, pecador branco, você está dentro. Se for pecador preto, você está dentro também. E eu estou orando para Deus mandar o japonês, o coreano. Então essa igreja tem duas pautas que ela não tem e não vai ter enquanto eu for pastor dela. Mas pastor, essas músicas que a gente canta não é música de preto? Esse estilo de pregar não é estilo de pregar de preto? Mas a mensagem estou falando, isso é estilo organizacional.
Se você entrar numa igreja universal do Reino de Deus e tiver uma banda como a nossa, o pastor está desviado de lá, porque eles têm um sistema. É um tecladinho com um cara que não canta nada. E é o jeito deles. Se eu falo isso para eles, você tiver que falar. E está tudo certo. Aqui é do jeito que é. Mas a gente não tem um estigma. Os brancos tinham que estar aplaudindo o pastor agora. Para, velho. É para glorificar de pé, igreja. Porque o que está acontecendo nos nossos dias é o debate contínuo. E onde a gente põe Jesus quando a gente só discute raça nas redes sociais? Gente, eu entendo racismo. Quer falar sobre o assunto? A gente discute. Eu entendo racismo. Eu entendo todas essas questões sociais. Que é outro problema. Agora, você imagina quando a igreja abraça essa causa? E fala, aqui brancos não entram. Falei que vocês não iam gostar de mim hoje nem um pouco. Quando Jesus morreu, não teve gotas específicas para um... Estou morrendo pelos brancos desse mundo. Estou morrendo pelos pretos desse mundo. É por isso que houve uma separação. Ele derrubou um muro que separava judeus e gentios. No pacote de gentios tem gregos, troianos e baianos. Todo mundo que não está na aliança de Abraão é gentio, por quem Jesus morreu. E por que Jesus morreu por eles? Porque em João 1:12 está escrito que ele veio para os seus e os seus não, mas a todos quantos ele fez o quê? Deu-lhes o poder de serem filhos pretos, brancos, japoneses, alemães, do mesmo pai. 1. Pauta racial não é dessa igreja. 2, pauta política não era essa igreja. A pauta aqui é uma. Sorria para Jesus. O pastor não está nervoso. É o reino de Deus. Quando eu clamo, vem o teu reino, não vem com uma sigla. O reino de Deus é a extensão do controle e domínio do nosso Senhor. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que os reinos desse mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Esse é o meu interesse. A gente tem uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem de reconciliação. Essa é a mensagem que a gente deve pregar, a mensagem de reconciliação. Agora, você precisa estar reconciliado. Eu não levo ninguém para viver uma vida que eu não tenho a capacidade de viver. Eu não tenho, enquanto pastor, levar você a uma experiência que eu nunca tive. Então nós precisamos investir no relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer no relacionamento com Deus, porque é isso que vai impactar a forma como a gente lida com as pessoas lá fora. Porque para ficar mais legal o meu discurso, se Jesus trouxe você e está mantendo você na igreja, mesmo com os seus perrengues, é porque Ele poupou o mundo de você por uns instantes. Porque imagina onde você estaria, o que você estaria fazendo se não fosse a casa de Deus. E imagina a condição do ambiente onde você estaria se não fosse a obra que Jesus começou a fazer na sua vida. Você sabe quem você é? Você sabe de onde você vem? Você conhece a sua concupiscência? Ou você conhece só a dos outros? Que é um problema sério na igreja. A gente é especialista em todo mundo, menos na gente. Ele é fofoqueiro, ela é mentirosa, ele é homossexual, ele é... Você é o quê? Você é o quê? Fala pra mim, o que você é? Você sabe quem você é? Ou você é especialista no BO dos outros? Eu sei de onde vem. Pastor fulano, chegou aí, disse que veio pra cá, eu conheço de outros carnavais. Minha resposta para você é: eu não perguntei nada. Deixa se manifestar. Deixa acontecer natural. Não era isso que eu ia falar. Nesses últimos minutos, gente, eu queria que você parasse um instante
e pensasse sobre o poder do Evangelho. Pensa um minutinho sobre o poder do Evangelho. O poder da boa notícia. Do dia que você recebeu. Eu vou fazer uma pergunta, aquela pergunta que não quer calar. Quem aqui é crente de berço? Coloque-se de pé. Gente, eu tenho uma dó dessa turma. Eu estou nela. Gente do céu. Todos os demais santinhos, olha para essa galera que nasceu na igreja. Esse é o pior time, tá? Sou um deles, dos quais eu sou o principal. Hã? Olha, terceira geração. Que coisa. Você pode se assentar. Quem encontrou Jesus aí, a boa nova, no meio do caminho, fica de pé. Olha. Missionária, você está... Olha. Calma. Segura a missionária. Olha aí. Eu vou perguntar para vocês. Em qual dos times o evangelho foi mais eficaz? Os dois, porque o evangelho não alcançou só quem veio do mundo, não. Pode sentar, e o outro time fica de pé de novo. Desculpa, eu vou fazer você sentar e levantar. Eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Vocês são filhos de crente ou vocês já aceitaram Jesus? Não, eu sei do que eu estou falando, eu vou te explicar. Eu já pastorei uma igreja que todo mundo era filho de crente. E aí eu descobri que ninguém tinha confessado Jesus ainda. Tudo cantor, membro do ministério, do coral. Eu falei, mano, eu estou pregando para um monte de gente que nunca confessou Jesus, mas acha que é crente porque é filho de crente. Eu vou perguntar para vocês são tudo filho de crente ou crente? São os dois. Aceitaram Jesus mesmo? Tem alguém que nunca confessou Jesus? Porque a gente pode fazer isso agora. Legal, pode sentar. Não sabia que ia cansar tanto dessa pregação de hoje. Pensa aí por um instante, o poder do Evangelho. Da onde você veio? Onde foi que o Evangelho alcançou você? Em que lugar da sua caminhada o Evangelho te achou e colocou em você um novo DNA e falou assim, não, você não vai viver mais isso. Se você conseguir lembrar disso, talvez para quem nasceu de berço seja mais difícil, que você fala assim, puxa vida, eu não tenho tantas experiências, mas o fato de não ter algumas experiências não quer dizer que você não tenha concupiscência. Isso significa inclinação natural para tais coisas. Tu sabe quem tu é. E o poder do Evangelho tem resguardado você até aqui, para você não ir de mal a pior. É o Evangelho quem estabelece uma cerca, uma limitação e diz assim, daqui você não vai passar, você não vai voltar para o estilo de vida anterior, você não vai voltar a ser quem você era, você não vai voltar às velhas obras, você vai viver novidade de vida, seja você crente de berço ou alguém que encontrou Jesus no meio do caminho, você vai viver novidade. Então a graça de Deus, ela não somente te alcança, mas ela coloca uma cerca ao seu redor. O que eu entendo é que a graça de Deus é a presença de Deus no homem que também o impede de pecar. Então de vez em quando eu até quero pecar, eu me programo para pecar, mas o Espírito Santo vem e sopra a graça de novo e diz, você não vai passar dos limites. Você vai se arrumar e vai para a casa de Deus. Você não vai fazer isso de novo. Você venceu o mundo, você venceu a carne e você vai vencer o diabo pelo poder do seu testemunho. Então agora eu preciso entender que a minha mensagem não só é uma mensagem, como deve ser um testemunho de vida. Como você venceu isso? Pelo poder do meu testemunho. Como você vence aquilo? Porque a graça de Deus está presente em mim e me guarda, me sustenta e impede de eu pecar. Como que você está vivendo isso aí? Porque eu estou fechando os meus olhos, eu estou apagando da minha mente, eu estou esquecendo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão diante de mim. Paulo diz, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para as que estão diante de mim. Então é hora de olhar para frente, crente. É hora de olhar para frente e entender que a cruz, ela faz dois movimentos. Um movimento que é primeiramente vertical, de cima para baixo, e depois se torna horizontal, porque Deus amou. A cruz dá um abraço. E ela nos alcança, ela nos transforma. E algumas coisas, algumas tendências, algumas heranças precisam parar aqui.
Eu sei que você está dizendo, você foi num coach aí em algum lugar e disse que você está acompanhando a sua família 5 gerações. Beleza, mas eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a graça me alcançou por mim, para mim, mas também pelo outro. E eu agora carrego uma mensagem. Eu agora carrego um testemunho. E o mundo precisa ver que houve mudança. Então a primeira coisa é, eu preciso baixar a guarda, porque na minha ideia, essa igreja tem que estar lotada de gente imperfeita. E se você começa a ser o crente que diz, ai, não aguento mais, ó fulano, como é que eu vou cantar com ele? Como é que eu canto com ela? Como é que... Gente, desde que a gente não tenha o pecado como estilo de vida, a gente não tem esse controle todo sobre a vida de ninguém. Você imagina... Eu falei para você imaginar onde que o evangelho te alcançou. Agora você imagina o brother Paulo, que até então era perseguidor da igreja, assassino, colaborava, assinava embaixo. Isso é uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração sobre Paulo. Você imagina quando Paulo chega numa primeira reunião da igreja, Patrícia? Ele chega numa reunião da igreja, Anderson, e aí alguém começa assim, você viu quem entrou? Alguns começam a... Mano, ele veio, ele voltou, ele está aí. Será que ele vai matar todo mundo? Será que a polícia não está lá fora? E outros, você viu? Quem está falando aleluia ali? Paulo falando aleluia. Você viu? Chorou. Tinha até uma lágrima descendo do olhinho de Paulo. E as pessoas só assim, ah, Paulo está aí. Aí Paulo ficou mal, chateado, voltou para casa, foi dormir. Aí ele põe a cabeça no travesseiro e ele lembra um nome, Estevão. Fala, puxa vida, por que eu fui fazer o que eu fiz? Estevão é um na lista, é o primeiro da lista dos mártires, mas na lista de Paulo não é o único. E aí quando Paulo começa a enfrentar os B.O.s de ministério, ele fala, puxa vida, um diácono como Estevão comigo agora ia ser lindo, mas eu assinei a morte dele. Então Paulo, depois de pregar o evangelho, ele dizer com todas as letras que quando eu vim a vocês para pregar o meu evangelho, ou a minha mensagem não era cheia da sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Esse Paulo precisava falar isso, como eu estou pregando aqui para você, mas só a gente sabe o que é pôr a cabeça no travesseiro, saber quem você é quando prega esse evangelho. Aí Paulo coloca a cabeça no travesseiro na segunda noite, depois que ele começa a viver sua caminhada ministerial, encontra portas fechadas, alguns que o abandonam, quando ele é açoitado, quando ele é preso, e ele talvez põe a cabeça no travesseiro e fala, se Estevão estivesse aqui, um evangelista me abandona, mas aquele diácono cheio do fogo eu mandei matar. Paulo carrega isso, até o fim da vida. Ele escreveu isso em algum lugar? Não, porque não é tudo que ele pensou, ele escreveu. Mas ele sabe de onde vem. Então, se o evangelho transformou Paulo, e o evangelho me alcançou, me transformou, agora é hora do evangelho alcançar alguém através de mim. Gente, é simples assim. Não é justo a sua vida terminar e ninguém ter conhecido Jesus por você. É receber muita graça para falar, é para mim. É receber muita atenção e falar, não vou dar para ninguém. Porque eu tenho medo, tenho vergonha, não sei falar. A pior desculpa do crente é eu não sei. Vá aprender. Quando você quer aprender uma coisa, você aprende. Por que não aprende a pregar o evangelho? Ah, não é tão simples assim. É simples. Se começar com a sua vida, você nem vai precisar abrir a boca. A questão é que alguns de nós estão com medo, porque a gente não está sustentando o testemunho. Eu até tenho uma mensagem, mas meu Instagram diz outra coisa. Eu até tenho uma mensagem, mas lá no trampo eu digo outra coisa. Eu até tenho uma mensagem, mas como eu trato a minha esposa, diz outra coisa. Eu até tenho uma mensagem, mas a minha inconsistência diz outra coisa. Então a gente está falando do poder da comunicação. Prepare-se para pregar o evangelho. Mas antes disso,
Deixa o evangelho colocar a sua vida no devido lugar. Um não crente pode pregar o evangelho? Pode. Qualquer um pode pregar o evangelho. Desde que ele creia, ele pode falar assim, ó, eu sei que Jesus morreu, eu não estou vivendo a vida, e blá, blá, blá. Mas a eficácia está em quem é salvo, transformado, renovado, perdoado e consciente. Quando você entende isso, você anda com ousadia, você não tem medo de pregar o evangelho. As pessoas podem te questionar, as pessoas podem te chamar para o debate, mas você vai entender uma coisa, olha, o que está escrito e o meu coração arde, a minha fé me diz que Jesus morreu pelos meus pecados e eu só não sou pior porque Ele está me guardando. Eu só não estou causando porque Ele está me sustentando. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para mim. Então você vai ter mensagem. Você vai ter testemunho e vai ter peso. Eu sei que até certo ponto a gente usa o testemunho de outras pessoas. Você não sabe o que Deus faz na vida da minha mãe? Olha o que Deus fez na vida do meu avô, do meu tio, do meu irmão. Mas chega uma hora que Jesus vai te chamar, na linguagem do pentecostal, para o estreito. E a minha oração é essa, que esse estreito comece o quanto antes. Eu sei que seriam poucos améns na hora do estreito. Mas você vai ver a eficácia do poder do evangelho na sua vida quando o Senhor te sustentar em momentos de crise, quando outros no seu lugar tiraram as próprias vidas, quando outros se venderam os seus corpos e os seus compromissos, mas você continua firme porque você ouviu uma mensagem, você ouviu uma boa notícia que transformou a sua vida, mudou a sua perspectiva e sabe que Deus reservou o melhor para você, não somente neste mundo, mas no vindouro. E aí você vai com ousadia proclamar da fé que arde no seu coração. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar com você hoje para que o poder do evangelho, o fogo do evangelho volte a queimar no seu coração. Que você não venha para monte só porque é a igreja que você frequenta, mas porque o evangelho foi eficaz na sua vida. Que você não queira se reunir com os irmãos da igreja só porque a gente vai cantar junto, ou porque vai comer junto, ou porque vai sei lá o que junto. Você vem para a casa de Deus porque o seu coração arde de gratidão. E aqui você aprende a palavra, e aqui você ora com o seu irmão, aqui você aprende com o irmão difícil, o irmão aprende com você que é difícil, e você dá a mão para ele e diz, nós não vamos nos abandonar, nós não vamos abrir mão dessa caminhada, não existe outro caminho, não existe outra vida, não existe outro meio senão Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então apresente esse Jesus que tocou a sua vida e transformou a sua história. E se você é do time que encontrou Jesus pelo caminho, não nasceu no berço, você tem o mais poderoso cartão de visita na sua mão, que infelizmente eu não tenho. Eu não posso falar que eu fui traficante, eu não posso falar que eu me prostituí, eu não posso falar que eu me perdi, me enfiei nas drogas. Gente, eu não estou triste com isso não, eu estou feliz com isso, mas eu não carrego esse testemunho. Mas se você carrega esse testemunho, você tem um cartão de visita que eu não tenho. E quando você encontrar alguém que antes estava com você nas raves da vida, e encontrar você limpo, pensando do jeito certo, tomando as melhores decisões, mantendo o emprego por mais de 3 meses, alguém vai chegar em você, o que aconteceu com você? Você não vai mais? Você não faz mais? Aí você vai falar, olha, eu tenho uma boa notícia para você. O que Ele fez em mim, Ele pode fazer em você. Ele não veio só para mim, Ele veio para você também. E aí a pessoa fala, você vê que esse papo de religião, desliga o telefone, eu saio fora. Só que daqui a pouco ela vai pôr a cabeça no travesseiro. E ela vai estar movida pelos seus impulsos sexuais, de uso de drogas, de mentira. E ela vai pensar, será que eu ligo para ele? Será que eu ligo para ela? Porque eu preciso dessa receita. Como é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para mudar de rumo? Como é que eu faço para ter uma nova chance? E ele vai falar, não, eu não quero a prisão da religião. Preso em um monte de cadeia. Mas vai falar, eu não quero a prisão da religião. E volta a viver a sua vida. Aí amanhã de novo, ele coloca a cabeça no travesseiro, perdendo peso,
não tem dinheiro para um leite, não consegue sustentar o emprego, ninguém dá crédito para que ele fala. Ele fala, puxa vida, eu vou ter que ligar para aquele meu amigo que teve a vida mudada. Aí se você não consegue pregar, aí você me liga, fala, pastor, vamos comigo tomar um café com um amigo meu. E nem precisa ser o pastor. Eu acredito que tem mais gente aqui que sabe pregar o evangelho. Vamos comigo, diácono. Eu quero trazer esse meu amigo para a casa de Deus, mas eu não consigo falar. Eu não sei falar. Vamos junto. Então, enquanto eu falo, você aprende como é que evangeliza e você está ganhando seu amigo para Jesus. Porque o seu testemunho deixou uma pulga atrás da orelha. Como é que eu posso viver essa vida? Você lembra daquele acontecido, quando Paulo e Silas presos, cantaram, oraram, aquela coisa toda. Quando as prisões se quebraram de todos e ninguém fugiu. Antes disso acontecer, o carcereiro ficou desesperado. Ele falou, olha, eu errei no meu trabalho, está todo mundo livre, todo mundo foi embora. E aí a Bíblia diz que ele pegou uma espada para se matar. E aí, Paulo fala, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aí caiu um temor sobre o homem, Anderson. E ele fez a pergunta, o que é que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Veja bem, um testemunho muitas vezes evita até que você pregue. Porque Atos 2 diz que que a igreja crescia todos os dias. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Senhor era o responsável por agregar a igreja, porque a igreja caía na graça do povo. Quando a gente vive um testemunho verdadeiro, nem precisa pregar. As pessoas vão querer saber, o que eu faço? Aí Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, creia na boa notícia, e você e a sua casa vai ser salvo. E dali já virou um culto de batismo, já virou uma celebração, virou uma convocação, porque o cara que ia se matar disse, eu quero Jesus. Então você carrega um testemunho. Não sei de onde você veio, qual é a sua história, mas você carrega um testemunho. A pergunta é, até quando você vai ser esse crente meia boca? Que gosta de frequentar uma boa igreja, mas não quer ser um bom crente. Um bom crente é aquele que vive o que prega. Ele não incha porque ele ouve uma pregação todo domingo, mas ele sabe a necessidade de distribuir a boa notícia. E nós, como igreja, estamos rodeados de pessoas precisando da boa notícia. Lá no seu bairro, na sua vizinhança, lá no seu trabalho, lá onde você estuda, tem um montão de gente preso. E Jesus está dizendo para você, olha, eu te dou a chave. Acessa esse coração aí. Transforma essa vida aí. E não importa, vai com ele em outra igreja. Ele mora perto de uma igreja, pertinho da casa dele. Você vai com ele, cultua com ele, apresenta ele para o pastor e fala, cuida desse aqui, que ele não consegue ir lá onde eu vou. Ganha gente para o reino, porque para monte Deus sabe quem mandar. A gente não pode estar tão focado numa igreja que a gente esqueça que a gente é reino de Deus. E a nossa mensagem vai além do lugar onde a gente semeia, do lugar onde a gente cultua. Vocês estão me olhando com uma cara que eu estou me sentindo Jonathan Edwards hoje. Depois de pregar pecadores na mão de um Deus irado. Mas vamos reativar nosso compromisso com Jesus hoje? Na comunicação do Evangelho, o poder se manifesta em nosso favor. À medida que eu prego o Evangelho, que é o poder de Deus, ele quebra cadeias lá, mas quebra cadeias aqui. Paulo liberta de uma prisão e livrando um homem de uma prisão interna, dando vida abundante para ele. Curva a sua cabeça nesse instante. Com a sua cabeça curvada, eu quero saber, será que tem alguém nessa manhã que gostaria de confessar Jesus como Senhor de sua vida? Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, talvez alguém te convidou, mas Jesus ainda não é Senhor da sua vida, e Ele quer fazer transformações na sua vida, Ele quer te dar vida eterna. E você ainda não teve essa chance. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor e descobriu que longe dele é impossível se manter.
Se você estiver nessa condição, eu gostaria de orar com você. Levante a sua mão onde você estiver. Se não temos, comece a clamar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nesse dia. Obrigado porque a tua palavra ela é mais eficaz, mais penetrante, mais cortante do que qualquer instrumento humano criado pelo homem. Tua palavra diz que ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Eu sei que nessa manhã homens e mulheres ouviram o poder do teu evangelho. Eles conseguem olhar para trás e saber de onde o Senhor os tirou. Alguns daquilo que a gente acha absurdo, das drogas, da prostituição, do crime. E outros que não saíram de lamaçais tão densos quanto esses, mas que mesmo assim sabem que estavam presos no pecado. Estavam longe de Deus. Mas nessa manhã nós te agradecemos porque a tua palavra veio para nos despertar para a pregação do evangelho. Nós temos uma boa notícia que o mundo precisa ouvir. Em tempos caóticos de dor, de criminalidade alta, de política corrupta e de tantas coisas, só existe um caminho. O Senhor é a luz do mundo. E quem está em ti não vai andar em trevas. E nós desejamos, Pai, que nesta manhã, esta mensagem acenda a chama novamente no coração de cada crente. Quer tenhamos o ministério do louvor, quer sejamos diáconos, quer sejamos músicos, quer trabalhemos na cantina, onde quer que nós trabalhemos, ó Pai, antes de tudo nós temos uma mensagem, porque vocês são nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Nós sabemos quem somos e qual é a nossa missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um testemunho, Senhor. E antes de sermos bons ministros, bons cantores, bons pregadores, bons teólogos, nós queremos ser filhos obedientes, disponíveis para ganhar almas, para levar o evangelho, pregar em tempo e em fora de tempo, e levar a esperança, a vida, a restauração e o renovo e a reconciliação, porque essa é a nossa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, igreja, abra a sua boca e se recomprometa com a sua missão. Abra a sua boca e se recomprometa com a sua missão. Você foi chamado para isso. Você foi salvo para isso, para proclamar as virtudes dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo.